Não, ele tem que receber do ministro. Por que isso? Porque na Santa Ceia, quem é que distribuiu a Eucaristia? Foi Jesus. E quem é que faz o papel de Jesus em persona Christi? É o sacerdote. Então diz aqui o documento, nesta matéria, além disso, deve-se suprimir o abuso de que os esposos na missa nupcial, na missa de casamento, administrem-se de modo recíproco a Sagrada Comunhão. Ou seja, o noivo pega a hóstia, põe na boca da noiva, a noiva pega a hóstia, põe na boca do noivo. Isso é muito romântico, isso é muito poético, mas isso não é litúrgico. Quem distribui a Eucaristia é Jesus, é o sacerdote. Então o 92 diz isso. Não está permitido aos fiéis tomem a hóstia consagrada, nem o cálice por si mesmos. Bom, o número 95 diz assim: o fiel leigo, que já tendo recebido a Santíssima Eucaristia, pode receber outra vez no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística na qual participe, quando a salvo que prescreve o cânon 921, parágrafo 2. Ou seja, a pessoa que participou de uma missa e comungou, se participar de uma segunda missa, pode comungar de novo. Não pode comungar uma segunda vez fora da missa, por exemplo, na celebração da palavra, aí não pode. Bom, Dom Estevão Bittencourt, na sua revista Perguntas que Responderemos, diz que não pode ser mais de 2 vezes. Ele fez uma análise profunda no documento da igreja que analisa isso, que a pessoa pode comungar até 2 vezes se participar de 2 missas. Número 101, da Redemptione Sacramento. Para administrar aos fiéis leigos a Sagrada Eucaristia sobre as 2 espécies, deve-se ter em conhecimento, convenientemente, as circunstâncias sobre as que devem julgar, em primeiro lugar, os bispos diocesanos. Deve-se excluir totalmente quando exista perigo, inclusive pequeno, de profanação das sagradas espécies. Ou seja, comunhão em 2 espécies. O bispo é que vai decidir se pode ou não. Porque distribuir o vinho consagrado é complicado. Por quê? Porque, de repente, pinga uma gota de vinho, é sangue de Cristo. No chão, como é que faz? A hóstia, quando cai no chão, já é problemática. Mas a hóstia, primeiro, ela é sólida, você pega. O vinho é complicado. E outra coisa, se sobrar vinho, você não pode guardar no sacrário como você guarda as hóstias consagradas, porque o vinho estraga. E estragar o sangue de Cristo é profanação. Assim como a hóstia consagrada não pode ficar no sacrário muito tempo estragando, porque é uma profanação da Eucaristia. Número 104. Não se permita ao comungante molhar por si mesmo a hóstia no cálice, nem receber na mão a hóstia molhada. No que se refere à hóstia que se deve molhar, esta deve ser de matéria válida e estar consagrada, estando absolutamente proibido o uso de pão não consagrado ou de outra matéria. Então, comunhão sobre 2 espécies. O que tem que ser feito? O ministro pega a hóstia, tinge no sangue de Cristo e põe na boca da pessoa. Não pode a pessoa, o comungante, ele pegar a hóstia, ele tingir no vinho e ele comungar. Não pode. E outra coisa que não pode, pegar uma hóstia não consagrada, tingir no vinho e dar para a pessoa. Não pode. Se acabaram as hóstias consagradas, não pode usar uma hóstia não consagrada. Veja, gente, quanta coisa tem nesse documento que eu penso que às vezes, olha, pode ser até que algum sacerdote não saiba. Não quero fazer aqui mau juízo de ninguém, não. Mas eu penso que todo sacerdote precisaria ler esse documento na íntegra. O número 109 diz assim: nunca é lícito a um sacerdote celebrar a Eucaristia em um templo ou lugar sagrado de qualquer religião não cristã. Não pode celebrar a missa num local, ele fala, num templo ou um lugar sagrado de outra religião não cristã.
Número 117, os vasos sagrados, ou seja, o cálice, a âmbula, as coisas sagradas da missa, né? As alfaias, né? Que estão destinados a receber o corpo e o sangue de Cristo, o cálice, né? Também ali a âmbula, devem ser fabricados estritamente conforme as normas da tradição e dos livros litúrgicos. Tem norma para você usar o cálice, usar a âmbula. Não pode ser colocar lá num pratinho de plástico a Eucaristia. Ah, isso é muito bonito, isso é simples. Não, tem normas litúrgicas para fazer isso. O número 124, para a gente concluir essa nossa reflexão, o número 124 diz assim: no missal romano é facultativo que os sacerdotes que concelebram na missa, exceto o celebrante principal, que sempre deve levar a casula da cor prescrita, possam omitir a casula, mas sempre usar a estola sobre a alma. Então, o sacerdote celebrante é obrigado a usar a casula. Quem pode usar só a estola são os concelebrantes. O que a gente vê hoje? O celebrante usando só a estola. Número